Olá, hoje no Panorama nós vamos falar sobre a relação dos alimentos com a saúde do nosso coração. A correria do dia a dia faz muita gente pular o café da manhã. E esse hábito pode aumentar os riscos de doenças como derrame e infarto. A primeira refeição da Júlia é o almoço. O café da manhã se resume a um chocolate ou uma fruta na correria quando sai de casa para o estágio. Eu não tenho nada pronto, então eu tenho um pouco de preguiça de fazer também. Mas eu vou direto para o estágio e depois eu só como uma coisinha lá, um chocolate, uma fruta ou, sei lá, um salgado, qualquer coisa. Um estudo espanhol publicado na revista do Colégio Americano de Cardiologia faz um alerta. Ingerir poucas calorias ou pular o café da manhã pode aumentar o risco de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura no interior das artérias. Essa primeira alimentação é responsável por acordar o relógio biológico, que é responsável por regular a fome que sentimos no decorrer do dia. Na pesquisa, 4.000 voluntários entre 40 e 54 anos fizeram exames para medir o acúmulo de gordura nas artérias e responderam a um questionário. Resultado, a maioria daqueles que ingeriam menos de 5% das calorias diárias nessa refeição eram mais propensos a ter artérias entupidas. Vale ressaltar que neste grupo que não se alimenta de manhã, havia pessoas obesas e com colesterol elevado, maior número de fumantes e consumidores de álcool, carne vermelha e alimentos processados. Outro estudo feito no Reino Unido reforça o alerta para os perigos da má alimentação. O mundo já tem 124 milhões de crianças e jovens entre 5 e 19 anos obesos, número 10 vezes maior do que há 4 décadas. No Brasil, o índice de meninos obesos chega a quase 13% e entre as meninas ultrapassa os 9%. Para falar sobre a alimentação e saúde, nós recebemos o cardiologista Leopoldo Piegas, do Hospital do Coração de São Paulo, e a nutricionista Rosana Perim, gerente de nutrição também do HCOR. E você pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook e também pelo nosso Twitter. Não esqueça da hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Para nos ajudar a entender esses estudos, né? Porque cada dia tem uma pesquisa nova falando sobre a nossa saúde. Começa sobre essa questão, então, do café da manhã. Ela é, de fato, a refeição mais importante do dia? O café da manhã tem sido considerado como a refeição mais importante do dia. E nos últimos anos nós estamos aprendendo muito dos problemas quando se pula esta refeição. Há uma série de acontecimentos no nosso organismo, né? Como o nome já diz, é o desjejum, o café da manhã é o desjejum, ou breakfast em inglês, onde nós temos a quebra do jejum. É uma situação muito importante, pois acontecem várias alterações metabólicas, que nós podemos depois conversar com um pouquinho mais de detalhes, que podem propiciar o aparecimento no futuro de doenças ligadas ao sistema cardiovascular. Rosana. Sem dúvida nenhuma, a gente vem de um período do jejum da noite. Então, normalmente as pessoas fazem a última refeição por volta de 20, 21 horas. E aí passa esse período dormindo, onde ocorrem alterações hormonais nesse período. As pessoas acham que dormindo não vai acontecer nada. Acontecem sim alterações, principalmente hormonais, e que a gente precisa repor no início da manhã. Logo de manhã você já vai começar a desenvolver atividades. Ou você vai para a escola, ou você vai trabalhar, ou você vai fazer uma atividade física. Então você precisa de combustível para desenvolver essas atividades. E é aí que o café da manhã entra como fornecedor de energia. Para que você não comece a usar de outros lugares do corpo, principalmente do músculo, o fornecimento dessa energia que a gente precisa para desenvolver as atividades. Inclusive, recentes pesquisas também mostraram as crianças na escola que não tomavam café da manhã, o rendimento era menor comparado com as crianças que tomavam café da manhã. Então, é o primeiro gatilho para a gente começar a desenvolver. Você já ouviu até a reportagem falando como se, né, vamos acordar então o nosso organismo, acordar. Como é que o nosso organismo entende? É possível dar um exemplo quando justamente Rosana colocou, né? São horas sem comer nada e vai vir esse primeiro alimento pela manhã. As primeiras horas da manhã, fisiologicamente, são horas de, poderíamos dizer, de maior risco para o nosso organismo. Há uma produção mais elevada nesse momento, há um pico de cortisol, do hormônio da suprarrenal. A pressão arterial costuma subir, a frequência cardíaca
aumenta um pouco também nas primeiras horas da manhã, tudo isso ligado ao sistema suprarrenal. Por isso que esse período, independente desse problema de alimentação, acontece Quer dizer, isso já é um comportamento normal do nosso organismo. Normal do organismo. Acontecem problemas, acidentes cardiovasculares nesse horário, é bem mais frequente, né? Acredita-se que a alimentação regule melhor o metabolismo quando a pessoa ingere uma quantidade adequada de calorias no início da manhã e não permaneça em jejum. Eu vou só interromper um pouquinho para chamar a opinião das pessoas sobre esse assunto, né? E para você, qual é a refeição mais importante do dia? As nossas equipes da TV Top Cultura, de Ouro Preto, e da TVE do Rio Grande do Sul foram às ruas saber. Qual é a refeição mais importante do teu dia? É o almoço. Café da manhã, não? Eu nem tenho tempo de tomar café da manhã. Eu não gosto do breakfast americano, mas o café da manhã te deixa reforçada para o que vem depois. Para mim, a refeição mais importante é todas. Café da manhã, almoço e janta. Ao meio-dia eu tenho que almoçar bem para de noite não sobrecarregar o estômago, né? A refeição mais importante do dia, para mim, é o café. O dia começa assim, já tumultuado, né? E um café é para reforçar mesmo o dia. Muita gente citou o café, mas teve quem aí, né, ficou entre o café, o almoço, só aquele senhor lá que disse para mim que são todas as refeições. Rosana, qual que é a diferença entre uma e outra? Eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, nós temos que consumir mais calorias enquanto a gente está em maior atividade. Então, manhã e tarde são os horários onde a maioria das pessoas desenvolvem as suas atividades. Então, você deve, nesses horários, ter um aporte de nutrientes maior, e à noite, onde você vai ter um gasto calórico menor, porque ou você vai dormir, ou você vai ver uma televisão, então você não precisa exagerar no horário da noite num consumo mais elevado. Sem dúvida nenhuma, a de moça manhã, até citou ali, né? Algo mais leve para não sobrecarregar. Então faz sentido, para você também não ter aqueles desconfortos gástricos na hora de dormir, insônia e etc. Mas o café da manhã, ele vem exatamente isso, para te dar essa energia, como foi colocado ali, para você desenvolver as suas atividades. O que acontece às pessoas que pulam o café da manhã? Elas vão para o almoço, aí elas tendem a comer um volume maior, tá? E aí, com isso, elas ingerem maior quantidade do que precisa e isso começa a ficar armazenado, porque aí ela começa a gastar menos. O almoço, ou então, no meio da manhã, começar que ele falou de beliscar, ou como um salgadinho, ou como alguma coisa, um chocolate, como foi colocado anteriormente, que não são alimentos tão saudáveis quanto a gente tem um café da manhã com fruta, com leite, com derivados do leite e pães também, que são os carboidratos que vão fornecer energia. Aquelas pessoas que costumam pular e começar a desenvolver atividade podem ter sintomas. A hipoglicemia, que é a queda da glicose, então ficar com tontura, com suor, ou hipotensão, então a pressão cair. Porque começa a exigir energia do corpo e não ter esse combustível para te fornecer. E agora, né, nós abrimos aqui chamando esses estudos, chamando a atenção justamente para as consequências de quem pula essa refeição, doutor Leopoldo. O que nós já sabemos sobre esse assunto? Como explicar essa relação? Eu acho que existem duas situações. É claro que a alimentação no início da manhã, ela é importante, por isso que a Rosana nos explicou. Mas também nós temos que levar em consideração que as pessoas que pulam esta refeição têm habitualmente um estilo de vida um pouco diferente. As pesquisas que nessa área se desenvolvem já há muitos anos, aliás, eu queria dizer que este estudo lá da Espanha, lá de Madrid, que foi feito lá nos funcionários do Grupo Santander, foi o último estudo da área. Mas desde o início dos anos 90, tanto a literatura americana como a literatura japonesa vem chamando a atenção e os estudiosos vêm discutindo o porquê disto. Certamente existem algumas alterações metabólicas. Estas pessoas que não se alimentam de manhã têm mais tendência à obesidade, em parte por isto que foi citado aqui, porque elas
comem mais em outros horários, elas ficam beliscando, comendo um chocolatinho, etc. Mas se acredita que possa haver também uma conexão, digamos assim, metabólica. Essas pessoas teriam mais facilidade em desenvolver a obesidade. A mesma coisa se sabe para o colesterol, para a pressão arterial. E outro fato importante também, há uma relação com o diabetes. Essas pessoas têm maior resistência à insulina, então tem uma possibilidade maior de desenvolver diabetes, que nós sabemos que é muito nocivo para a saúde cardiovascular. Os mecanismos não são fáceis de serem demonstrados, porque esses estudos que nós temos são o que chamamos de estudos observacionais, quer dizer, nós pegamos uma população e acompanhamos por um determinado período. Por exemplo, esses dados são dos primeiros 6 anos de acompanhamento, mas isso pretende seguir 20, 30 anos essa mesma população, quando se terá outras informações adicionais a respeito disso. Mas vem sendo observado nesses estudos que essas pessoas que pulam essa alimentação têm, digamos, um comportamento social um pouco diferente. Elas bebem mais, além de acabar se alimentando mais em outros horários. Essa relação até com o álcool, com o cigarro também. Há uma relação com o estresse. Certamente o cigarro, nós sabemos há muitos anos que é o pior elemento para o desencadeamento da doença aterosclerótica no sistema vascular. Agora, entre essas pessoas que comentaram aí que pulam essa refeição, o café da manhã, a desculpa é a falta de tempo, não é, Rosane? Então, a pessoa não quer acordar mais cedo para fazer... Já acorda cedo e não quer acordar mais cedo para fazer essa refeição. O que dizer para essa pessoa? A gente não precisa acordar mais cedo. Basta você ter uma fruta ou um iogurte, alguma coisa que é tranquilo de você consumir. Não é? Claro, a gente deixa mais para o final de semana, que a gente quer sentar, ter aquele café da manhã mais tranquilo. Mas no dia a dia, basta uma fruta, um iogurte ou um pão integral com uma fatia de queijo. É muito tranquilo. A falta de tempo, então, não pode ser a desculpa. Eu acho que a falta de tempo, não. E hoje também, no caminho, no trajeto, ou até mesmo os lugares, hoje muitos locais de trabalho têm o café da manhã, disponibiliza. No caso, uma padaria, hoje as padarias tem uma oferta enorme de produtos saudáveis, de integrais, de uma vitamina de frutas ou uma salada de frutas. Então, eu acho que não vem a dizer que Aí você falou, né, essa questão ou no caminho, ou então quando chega na empresa, por exemplo. Essa questão que eu queria colocar. Então, por exemplo, a pessoa sai de casa em jejum, mas vai chegar na empresa depois de 1 hora, 2, tudo bem? Ou faz diferença? Tem que comer alguma coisa logo que acorda? É que muitas vezes ela pode chegar lá e já entrar no trabalho por uma demanda. E aí, pronto, já esqueceu. Eu acho que o mais interessante seria, em casa, você já garantir uma ingesta de algum nutriente. Seja uma fruta, seja um iogurte, porque é muito rápido. Essas coisas, hoje a gente tem no mercado tudo preparado, tudo já semi-pronto, que dá para você colocar na sua geladeira. É cultural e hábito, é só você adquirir. Como outras, as mudanças, a gente sabe que gera um pouco de conflito, mas é habituar. A partir do momento que você criar, você vai ver que entra na rotina. Quem diz que tem gente que fala, mas eu não consigo, não me cai bem todo, né, esse café da manhã completo. Eu acho que aí nós voltamos àquele ponto que eu procurei discutir. O alimento é importante, o alimento equilibrado, de preferência na primeira hora da manhã, de preferência em casa, onde nós costumamos ter uma refeição mais saudável, mais equilibrada. Mas o que leva uma pessoa a não tomar o café da manhã? Será que é a falta de tempo? Ele precisa chegar logo no trabalho, na escola, na reunião? Será que essa pessoa tem um comportamento psicológico um pouco diferente daquela que, como você falou, levanta um pouco mais cedo, calmamente tem a sua refeição? Muitas vezes tem a possibilidade até de ter esta refeição com a família. O que é melhor. O que é melhor.
Nós estamos discutindo também, não quero dizer que seja o único ponto, mas ele tem que ser levado em consideração. Claro, que é a mudança de hábito, o hábito daquela pessoa. Sim, então, sim. são temperamentos diferentes. Isso vem sendo observado nessas pesquisas. Sim. Agora, ainda sobre essa questão dos hábitos saudáveis, né? Se a pessoa ela não tem o café da manhã ideal como deveria, mas o restante das refeições, sim, ela tem uma alimentação saudável, ela se preocupa com aquilo que coloca no prato. Ainda, já assim, isso não é tão ruim. Sim. Ela tem uma preocupação, não em questão de horário, mas em questão de escolha. Isso. Aí, muito bem. O grande problema são aquelas pessoas que não têm esse discernimento e que ficam suprindo o café da manhã com esses nutrientes, esses alimentos que não são tão saudáveis. Porque é um salgadinho frito, ou é um sanduíche mais calórico. Porque, normalmente, a hora que a fome bate, você recorre ao que você tem. Aí você não tem tanto a chance de escolher, e sim é o que eu tenho disponível. E muitas vezes o disponível não é o ideal, né? Então isso pode acontecer também. Né? A hora que a fome bate, você se desespera e você não separa. E essas pesquisas, veja bem, como toda pesquisa, principalmente naquelas que nós não temos ainda alguns mecanismos que expliquem, ela é discutida também. Existem alguns pesquisadores que acham exatamente isto que você nos falou agora, que se essa pessoa pulou o café da manhã, mas ela durante o dia tem uma atitude equilibrada, ela se alimenta normalmente, ela evita o excesso de gorduras, ela evita o excesso de sal, ela não fuma, não foi por este pular o café da manhã que ela terá mais problemas. Tanto assim que alguns pesquisadores então, chamam que isto aí é um marcador de maus hábitos. Marcador. Então, se você consegue de alguma outra maneira combater esses maus hábitos, não é o pular aquele café da manhã que vai dar o problema. Certo. Nós vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre saúde e alimentação com a gente, o cardiologista Leopoldo Piegas e a nutricionista Rosana Perim. Eu vou para a participação aqui das pessoas que estão nos assistindo. Pelo Twitter, a Guida Ribeiro, ela fala assim: gente, pelo amor de Deus, a melhor refeição do dia é que tem bons nutrientes e a que fazemos quando temos fome. Rosana. Sem dúvida, com bons nutrientes é o que a gente mais quer, né? Agora, quando tem fome, cuidado, porque a hora que a fome bate, às vezes você se desespera e não escolhe tão bem esses nutrientes. Como eu disse anteriormente, você recorre ao que você encontra. Eu acho que o mais importante é a gente não chegar a sentir fome. Eu acho que a gente tem que estar se alimentando ao longo do dia, poucas vezes, várias vezes, para que você tenha sempre esse controle e não ter essa fome. Esse sinal de fome já é que você já está sentindo... Não tem que chegar nesse limite, né? É a mesma relação de quando a explicação, quando nós falamos da água, toma água quando tem sede, né, doutor? Quando bate a sede também não é um sinal muito bom. Eu aprendi com as nossas nutricionistas que nós devemos manter as principais refeições, que são o café da manhã, o almoço, o jantar, claro que moderadamente, com os alimentos adequados, etc., e nos intervalos, por exemplo, o intervalo entre o café da manhã, normalmente as pessoas tomam em torno de 7 horas, e o almoço que vai ao meio-dia, às vezes 1 hora, são 5 ou 6 horas de diferença. Aumenta a fome, nós devemos saciar a fome e por isso é aconselhado que a pessoa coma uma barrinha de cereal, uma pequena fruta no meio da manhã e no meio da tarde. Com isso, nós chegaremos saciados.
Eu não sei se você já foi ao supermercado, certamente todos nós já fomos com fome. Não dá nós certo. enchemos o carrinho de coisas, né? Então, se você vai sem fome, você compra menos e mais adequadamente. É a mesma coisa quando vai no restaurante e sai achando tudo bom, mas estava com fome, né? Então não sei se estava tão bom. Certamente. Então, chega com fome, come com eu acho que a mensagem é essa, alimentar-se várias vezes, adequadamente, e eu não esperaria ficar com fome para, então, vir alimentar-se. Olha, nós perguntamos também às pessoas o que elas comem no café da manhã. Vamos ver as respostas. O senhor tem costume de tomar café da manhã? Tenho. Geralmente, meu café da manhã é um cafezinho preto mesmo, um pãozinho. Para mim tá bacana. E o que o senhor come no café da manhã? Um cafezinho, um bolinho de laranja, uma bolachinha. O que você costuma comer no café da manhã? Eu costumo comer um pão com manteiga. E o que a senhora come no café da manhã? Eu tomo café solúvel com leite, pão preto, com queijo e um presunto. E sustenta durante o dia? Porque nem sempre eu tenho tempo de almoçar. Como uma fruta, alguma coisa sim, mas eu não paro, como eu trabalho muito, saio de um serviço ou para outro, então nem tenho tempo de comer. Pois é, né? Entre o que as pessoas comem, o cafezinho, o pão com manteiga. Esse é o tradicional. É o tradicional, são os campeões, não é? Esse faz parte da cultura brasileira, né? Café com leite, pão com manteiga. É uma boa cultura? Vejamos, eu não vejo nada contra para quem não tem nenhum problema que possa prejudicar. Então, o que as pessoas têm que entender, hoje nós temos uma gama de integrais, que a gente sabe que são mais aconselhados e mais saudáveis, mas temos o pão francês integral, então não deixa de ter a tradição do pão francês. Os queijos são as fontes de proteína recomendadas. Temos os queijos magros, então os queijos branco, queijo ricota, e os amarelos são os mais gordurosos. E as pessoas gostam muito de pôr os embutidos, né? E isso a gente tem que ter um certo cuidado para a questão do sal e a questão da gordura. Maneirar. Não é proibido. Não é proibido. Eu acho que não existe alimento ruim e alimento bom. Existe comportamento ruim e comportamento bom. A gente tendo bom senso, controlando a frequência, controlando a quantidade, você pode perfeitamente fazer um sanduíche num dia, no outro dia, por que não um ovinho mexido, que as pessoas culturalmente gostam, né? A gente sabe que no final de semana as pessoas gostam de ir às padarias, estão sempre cheias, as pessoas fazendo o café da manhã fora de casa. Então, eu acho que isso faz bem, isso faz parte, é um momento de relaxar, porque, como o doutor Leopoldo colocou, não é só a alimentação o fator de risco para a doença cardiovascular. Então, comportamental também. Sim. O estresse é um grande e importante fator de risco. Agora, os últimos estudos do próprio Ministério da Saúde vêm chamando a atenção para o aumento de peso do brasileiro, das crianças também, não é, doutor Leopoldo? Então, onde é que nós estamos errando? Exatamente. Se me permite, voltando a esse problema da refeição, do que consta o café da manhã, nós sabemos que uma pessoa normal, numa atividade normal, necessita em torno de 1.800 calorias, energia para manter as suas atividades durante o dia. E o ideal é que isso seja distribuído, né? Isso deve ser distribuído no café da manhã, no almoço e no jantar. Por exemplo, apenas uma pequena fruta ou um cafezinho, embora teoricamente essa pessoa esteja fazendo uma alimentação, está tendo um desjejum, um café da manhã, não é o adequado. Destas pessoas que falaram, a que eu gostei mais foi da última, porque ela tomou café com leite, ela tomou um pãozinho e um pedacinho de presunto, que é proteína. Ela equilibrou mais. Não pode a pessoa... É o contrário do que a gente pensa, presunto, então não, né? Não necessariamente. Então, ela exatamente, um presunto magro, a carne suína não tem muita gordura. Esses exageros é que levam à obesidade. Agora, o que você falou em relação à obesidade, esse é o maior problema, já foram citados aqui os números, a população está obesa, as crianças dobraram aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, dobrou o sobrepeso e a obesidade infantil. Isso está relacionado, no meu entendimento, ao tipo de alimentação que as pessoas estão tendo hoje. Os hidratos de carbono são mais baratos e são mais consumidos. Os industrializados. Os industrializados, exatamente, hidratos
processados, industrializados. A atividade física mudou completamente nos últimos 30 anos. As crianças hoje ficam na frente de um computador ou de um iPhone sem fazer exercício. Não há um gasto energético por essas crianças. As próprias escolas, as lanchonetes das escolas, há um movimento hoje para controlar o tipo de alimentação fornecida às crianças. Enfim, é multifatorial isto. O importante é que está acontecendo, o importante é que estas crianças vão desenvolver muito mais doença cardiovascular, não apenas coração, o cérebro, o AVC, do que no passado. Agora, o que não pode faltar no café da manhã? Eu acho que... Eu entendo que a variedade, mudar de um dia para o outro, mas o que deveria... importante, né? Então, o carboidrato é a fonte de energia, a proteína é a que vai dar a questão da massa muscular, né? E as vitaminas e minerais que viriam das frutas são os fornecedores aí, né, da imunidade. Eu acho que, para mim, o café com leite e pão com manteiga, ele é o básico para a grande maioria da população. Para a população saudável que não tem nenhum fator de risco, para mim, eu vejo ele como um completo, porque ele tem o cálcio também do leite, né, para os ossos. Eu vejo ele muito completo. O Tom pergunta, e o café ideal para os diabéticos? Aí sim, ele deve usar os integrais, os carboidratos integrais, porque vai ter um impacto menor na glicemia quando comparado com a farinha branca. Então, os integrais, controlar as frutas, porque o excesso de fruta e suco principalmente, suco de frutas aumenta muito a glicemia, então ele deve controlar um pouquinho também, se comer fruta não tomar o suco, e dar preferência mais para fruta natural. E usar o adoçante para... É um assunto tão interessante, o tempo hoje voou, então só para terminar essa questão dos hábitos, e como criar esses hábitos desde a infância, quanto antes começar melhor, não é, doutor? Exatamente, e isso começa com a educação. A educação já no período pré-escolar, nos primeiros anos. Aliás, há um movimento de levar às escolas aqui no estado de São Paulo informações sobre saúde, sobre problemas cardiovasculares, alimentação, sal, enfim. Eu acho que a criança é que deve ser educada, porque é muito difícil no adulto. A gente vê nos nossos consultórios, a pessoa é obesa, tem um infarto, sabe que tem que emagrecer. De cada 10, infelizmente, 3 emagrecem. E eu acho que é o hábito alimentar da família. Sim, a família dar o exemplo. Exatamente. Né? Acho que tem que começar também na escola e dentro de casa. Sem dúvida. Muito obrigada, então, pelas informações hoje aqui com a gente. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.